Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de lições de fenômenos mecânicos, a nossa aula de número 14 de exercícios, onde vamos falar sobre o capítulo 5 do livro do Halliday, Fundamentos da Física, volume 1, onde nós vamos falar sobre força e movimento, a primeira parte. Então, o assunto apresentado hoje e os exercícios discutidos aqui hoje, todos serão relacionados ao capítulo 5, tá? Na próxima semana a gente vai falar sobre o capítulo 6, mas hoje o nosso foco é o capítulo 5. Avisos semanais que já sempre acontecem. A lista de frequência ela está disponível para vocês na descrição da videoaula, então vocês clicando em detalhes da reunião, vocês vão ver que vai ter um link. Eu não deixei o link disponível, mas vou já colocar. Ao longo da aula eu coloco. Tá com acesso lá pelo SIGA, então vocês podem acessar por lá, tá bom? Mas é o mesmo link de sempre, que eu sempre usei, tá? Não troquei, não. Hoje é quarta-feira, então sexta-feira a gente tem entrega de relatórios. Eu tenho sempre respondido no prazo, então estou respondendo aos sábados, conforme planejado. Todos os grupos têm recebido as minhas respostas. Coloquem aí no chat para mim, por favor, só para eu saber. Perfeito, perfeito. E tem ajudado os comentários, assim, vocês estão achando que está sendo produtivo essa entrega do relatório semanal, está dando para vocês evoluírem ao longo, estão percebendo. Pessoal, vocês podem ficar à vontade no relatório para relatar tudo o que vocês quiserem, tá? Não precisa ser só uma coisa resumida, não. Se vocês acharem que tem que escrever muito, fiquem à vontade e destaquem tudo. Outro ponto importante, e eu sempre deixo isso no relatório, e em todas as aulas eu sempre informo isso, é porque algumas das coisas que são muito recorrentes, né, que aparecem lá, professor, a gente queria que o senhor resolvesse mais exercício, o professor, a gente queria que o senhor desse mais aulas de exercício, enfim, só para explicar, é que a gente tem um cronograma, a gente tem um programa a ser cumprido, então eu faço um planejamento inicial em cima do assunto que vai ser apresentado, então mais ou menos eu sei o quantitativo de aulas que dá. Aí o que eu sempre sugiro, né, nos relatórios é que aqueles grupos que tenham dificuldade no assunto estudado da semana ou o assunto anterior, a qualquer momento, pessoal, pode me mandar um e-mail perguntando, em que eu vou ter o imenso prazer de responder, mandar a resolução. E se mesmo assim não for possível resolver sua dúvida, o grupo pode marcar diretamente comigo um encontro virtual, como está acontecendo aqui agora com a turma toda. Só que no caso vai ser eu e o grupo que solicitou. A única coisa que eu peço é que seja feito com uma certa antecedência para eu me organizar. Mas assim, usem essa ferramenta para tirar dúvida, tá bom? Porque eu sei que tem bastante coisa para fazer, tem outras disciplinas, mas aproveitem essas oportunidades, né, caso seja necessário, para a gente poder fazer os esclarecimentos. Tudo bem? Então, diante disso, vamos começar a nossa aula de hoje, que eu estou bastante animado para falar desse assunto. Bem, hoje a gente vai conversar, como eu já disse para vocês, sobre o capítulo 5, onde esse capítulo ele fala sobre força e movimento. Todo mundo consegue enxergar bem aí? Tá visível? Perfeito. Então, hoje a gente vai falar... Minha mesa estava de cabeça para baixo. Bem, então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o conceito de força e movimento. E aqui é interessante porque todo esse assunto discutido de movimento foi o que nós vimos no capítulo 2, capítulo 3... capítulo 4. Então, tudo isso daqui, nós vimos nesse assunto. Então, aqui, quando a gente fala de movimento, a gente está falando, pessoal, basicamente, das equações da cinemática. Então, a gente vai ter que lembrar da cinemática. Só que, quando a gente estuda movimento, a gente só leva em consideração o movimento em si. Então, veja que nos exercícios que vocês resolveram ao longo desses capítulos,
nas discussões que nós tivemos, em vários momentos, em momento algum, a gente se perguntou, tá, mas por que esse carro está se movimentando? Ou por que essa bola descreveu essa trajetória? Ou, enfim, a gente nunca se perguntou nesse sentido. A gente só assumiu o movimento, a gente conhecia algumas condições do movimento, como posição inicial, velocidade inicial, aceleração, ângulo de lançamento, tempo descrito ao longo do movimento, mas em nenhum momento foi perguntado o porquê que o movimento acontecia daquele jeito. O que causou esse movimento? O que gerou o movimento? Então, ao longo do capítulo 2, 3 e 4, toda a nossa discussão foi sempre voltada para o movimento em si, mas em momento algum a gente se perguntou os motivos pelos quais os corpos descreviam aquele movimento. E aí vem justamente a dinâmica, ou melhor, as leis de Newton, para funcionar como sendo a resposta dessa pergunta. Tudo bem, um corpo está se movimentando, beleza. Mas por que ele se movimenta desse jeito e não de outro? E aí surge o conceito de força para responder essa pergunta. Então, é a partir do conceito de força e a partir de um conjunto de regras ou leis físicas que, quando você usa isso, você consegue entender o porquê que quando eu arremesso um objeto, ele descreve uma trajetória parabólica. É com isso que eu consigo entender por que eu consigo frear um carro, ou frear, ou acelerar um carro, ou mudar a direção dele. É a partir desse conceito. Então, nesse primeiro capítulo, a gente vai discutir exatamente este ponto, tá bom? Bem, então, a gente vai começar falando sobre a primeira e a segunda lei de Newton, tá? E quais são os objetivos que a gente espera alcançar, né, ao estudar esse assunto. Basicamente, são 7 pontos, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é uma força, saber que a força é uma grandeza vetorial e, portanto, se ela é uma grandeza vetorial, ela tem um módulo e uma orientação. Lembrando que toda vez que a gente fala de orientação, já tem embutido aqui na nossa cabeça direção e sentido. Outra coisa que a gente vai saber é que quando nós temos duas ou mais forças que agem sobre o mesmo objeto ou a mesma partícula, a gente tem que tratar essas forças como sendo soma vetoriais, tá? Para que a gente possa encontrar uma força resultante. Então, se eu tenho um objeto e tem lá sobre ele 10 forças atuando, não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. Por quê? A gente sabe que força é uma grandeza vetorial. Além disso, eu espero que vocês saibam conhecer e identificar a primeira e a segunda lei de Newton, tá bom? Conhecer referenciais inerciais também é importante, porque as leis de Newton são válidas em referenciais inerciais. Saibam desenhar o diagrama de corpo livre, onde vocês vão representar todas as forças que agem sobre o objeto, mas na sua forma vetorial. Tá bom? E também eu espero que vocês saibam aplicar a relação entre força resultante, que age sobre um corpo, sobre um objeto, sobre uma partícula, com a sua massa e a aceleração que é produzida. Aqui a gente está falando do conceito da segunda lei de Newton. E, por fim, eu espero que vocês consigam compreender que apenas forças externas podem produzir aceleração. O que significa isso? Que forças internas ao nosso objeto, né, dentro do nosso sistema, ela não produz movimento. Isso vai dar ideia para a gente de ação e reação. Terceira lei de Newton. Tudo bem até aqui, pessoal? Fui claro ou não? Todos conseguiram compreender qual é o objetivo a vir a ser alcançado aqui? Perfeito. Vocês vão perceber que aqui
a gente praticamente não vai usar cálculo diferencial e integral. O que a gente vai usar muito aqui? E eu já antecipo, vetores. Então, aqui é aquele momento em que a gente vai ter que saber trabalhar com vetores, com componentes, decompor, saber fazer o desenho, identificar e tudo mais. Então, aqui, o principal objetivo é você saber usar vetores, tá bom? E, claro, em alguns exercícios você vai precisar lembrar daquelas equações horárias da cinemática. Mas isso a gente vai vendo com calma, tá? Bem, como eu disse para vocês, nosso ponto de partida vai ser identificar e saber entender o que é uma força. Então, a definição mais simples e sucinta que eu posso trazer para vocês de força é a seguinte: uma força nada mais é do que um puxão ou um empurrão. Esse é o conceito mais básico de força que a gente pode pensar, tá? Claro que isso não é o conceito mais geral, isso é o conceito mais básico. Por quê? Existem aqui, quando a gente fala de puxão ou empurrão, a gente está tratando de uma ideia de força de contato, tá? Que não necessariamente é verdade na física. Você tem diversas forças que geram puxão e empurrão, mas que não tem necessariamente um contato físico entre os objetos. A força gravitacional que atrai a Terra e o Sol é um exemplo concreto de uma força que gera um puxão ou um empurrão, mas não necessariamente tem um contato físico. É uma força de ação a longa distância. Tá? E a outra coisa que a gente precisa saber, basicamente, é que esse puxão ou empurrão, ele produz um efeito. E qual é o efeito que ele produz? Ele produz a aceleração. Se ele produz aceleração, pessoal, aqui a gente já tem que associar a ideia de movimento. Então, por isso que a gente está vendo que quando você fala de força, você responde à pergunta inicial. Por que um corpo entrou em movimento? Porque foi aplicado a ele uma força, em uma certa direção, com uma certa intensidade. Tá? E para isso, a gente vai precisar estudar as 3 leis de Newton. Tá? Então, a área da física que estuda, né, os efeitos causados por forças aplicadas em objeto é chamada de mecânica newtoniana. Mecânica newtoniana em consequência do criador das leis de Newton, né, Sir Isaac Newton. Então, a mecânica newtoniana, ela é válida para as nossas situações do dia a dia. Então, quando você está caminhando na sua casa, quando você vai abrir uma porta, quando você empurra um móvel, quando o carro se movimenta ao longo do dia, tudo ao nosso redor é utilizando mecânica newtoniana. Agora, é curioso comentar que essa mecânica newtoniana, até movimentos planetários, estelares, de cometas, enfim, objetos que estão interestelares, né, estão no espaço, no universo, a mecânica newtoniana descreve muito bem. Quando a gente vê o Elon Musk aí produzindo satélites para dar internet para todo mundo, é mecânica newtoniana que ele utiliza para colocar em órbita. Quando a gente vê a NASA lançando um objeto para Júpiter, para Marte, para Saturno, é mecânica newtoniana. Quando vocês que são de cartografia forem estudar georreferenciamento, lembre-se, é mecânica newtoniana que você está usando. Tá? Agora, a mecânica newtoniana ela tem um limite, tá bom? Ela tem um limite. Na verdade, ela tem 2 limites. Ela tem um limite para velocidades próximas. Ela tem um limite para velocidades próximas da velocidade da luz. Então, aqui você sai da mecânica newtoniana e aí você começa a entrar na teoria da relatividade que foi proposta por Albert Einstein. Então, quando você quer estudar buracos negros, formação de estrelas, formação do universo, onde ali os objetos estão se movimentando com velocidades altíssimas, a mecânica newtoniana ela já não tem validade. Então, você sai da mecânica newtoniana e você entra na mecânica de Einstein, ou a teoria da relatividade. Esse é um dos limites. O outro limite está na outra ponta
já não fala de velocidades próximas da luz. Ela fala de objetos que são de dimensões... Opa, deixa eu pegar aqui o meu... São de dimensões atômicas ou subatômicas. Então, aqui a gente está falando de coisas intramoleculares. Não estou falando a nível atômico. Quando você quer estudar o elétron, quando você quer estudar o próton, o núcleo de um átomo, quando você quer estudar partículas que formam os prótons. Então, quando você vai para um mundo muito, muito, muito pequeno, a mecânica newtoniana também ela não é válida. E ali você já entra no mundo da mecânica quântica. Então, a mecânica newtoniana ela tem um leque muito grande de aplicabilidade. Veja que por mais de 500, 600 anos, a gente estuda a mecânica newtoniana aí. 500 anos, 400 anos aproximadamente. Vamos lá. Então, você tem a mecânica newtoniana que basicamente descreve tudo que a gente conhece, assim, que a gente consegue olhar e sentir. Então, a mecânica newtoniana consegue descrever. Mas à medida que a humanidade foi evoluindo e foi buscando novos desafios, foi necessário a física teórica construir duas teorias que, enfim, são dois monstros aí também. Então, você tem a relatividade geral, a relatividade, e você tem a mecânica quântica. Mas a gente se mantém restrito ao mundo que a gente vive e experimenta. Então, para a gente, no nosso dia a dia, nós meros mortais, vamos utilizar a mecânica newtoniana para tudo que a gente precisa. E o interessante e a beleza da teoria ser tão completa e tão bem construída, todas as três, né, é que você percebe que a gente pode encarar a mecânica newtoniana como sendo uma aproximação da relatividade geral. Então, quando você pega a teoria de Albert Einstein, faz algumas considerações, você volta para a mecânica newtoniana e vice-versa. Então, isso é a beleza da física, é uma teoria conversando com a outra. Vocês vão ver que eu, particularmente, eu gosto muito desse assunto, então, às vezes, eu vou acabar me empolgando. Tenho que me controlar. Bem, agora, como era o nosso mundo antes da mecânica newtoniana, né? Antes da mecânica newtoniana, as pessoas acreditavam que era necessário uma influência para manter um corpo em movimento. Ou seja, aqui acreditava-se que deveria sempre existir um contato com o objeto que está em movimento para ele permanecer em movimento. E que o estado natural dos objetos era sempre o repouso. Então, antes da mecânica newtoniana, todo mundo achava que todo objeto, o seu estado natural era ser estático, o que não necessariamente é verdade. Então, mas é claro que naquela época, as observações, elas pareciam confirmar essa ideia. Veja, você tinha um objeto, você colocava ele em cima da mesa ou você joga ele em cima da mesa. Você vai ver que, de repente, ele se movimenta por um tempo, né? Você lança ele com a sua mão, mas chega um momento que ele para. Então, entendia-se que aquilo era o estado natural dos objetos. Né? A tendência natural dele é permanecer em repouso. Então, agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tem uma superfície onde não tem atrito. O que experimentalmente vai acontecer? Bem, se você arremessa um objeto, como não há... Hoje, a gente sabe responder essa pergunta. Mas imagina lá na época de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, na Grécia Antiga, onde não se conhecia o conceito de atrito. Eles não sabiam o que era atrito. Eles sabiam que quando eles arremessavam um corpo, aquele corpo ele se movimentava por um tempo e parava. Mas e depois disso? E se não houvesse, se fosse uma superfície lisa o suficiente, imagina um lago gelado, uma água gelada, quem já foi já brincou aquele airsoftzinho, que é aquele disquinho que a gente fica brincando, é um bom exemplo. Ali é uma superfície sem atrito. Você dá um tapinha no disco e ele fica se movimentando de um lado para outro. Então, quando a gente tem uma superfície sem atrito, é interessante observar que, nesse caso, o que acontece, pessoal? O objeto, ele continua a se mover indefinidamente. Deixa eu... Peraí, porque aqui falhou.
ele vai continuar se movimentando indefinidamente com uma velocidade constante. Concordam comigo? E, portanto, se a gente lembra que uma consequência natural da força aplicada para um objeto é produzir um movimento, seja ele acelerado, retardado ou retrógrado, a gente pode chegar à conclusão, então, que esse efeito, quando a gente joga um objeto numa superfície que possui o atrito, eu estou falando uma palavra que a gente já conhece, mas a gente está partindo do pressuposto que nós não temos atrito. Então, o que causa essa interrupção do movimento é uma força. E essa força é chamada de força de atrito. Todos conseguiram compreender o conceito por trás do atrito? Por que a gente define o atrito como uma força? Posso continuar? Perfeito. Então, se em uma superfície sem atrito o objeto continua a se movimentar sempre com a mesma velocidade, né? Eu empurrei ele, vai movimentar de força constante, porque não vai ter nada de velocidade constante, não vai ter nada para pará-lo, né? Se ele para em uma superfície com atrito, é porque o atrito naturalmente é uma força. E a partir disso, então, Newton, claro que não necessariamente com essa mesma linha de raciocínio que a gente está construindo aqui, porque, veja, a gente está estudando física a partir do ponto que já se conhecem as coisas, então a gente usa definições já conhecidas, mas então Newton ele conclui na época dele o seguinte, que se não existe força alguma agindo sobre um corpo, a sua velocidade ela não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. E isso é o enunciado da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se um corpo está em movimento, ele permanece em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele e faça mudar o seu estado de movimento. Ou, se um corpo está em repouso absoluto, ele permanecerá em repouso a menos que uma força externa atue sobre ele e altere o seu estado de movimento. Então, veja que em qualquer uma das duas situações, sempre vai existir uma ação externa ao objeto que a gente está estudando para alterar o seu estado de movimento, seja para colocá-lo em movimento, se ele estiver parado, ou seja para interromper o seu movimento, se ele estiver em movimento. Ficou claro a definição da primeira lei de Newton, pessoal? Ou não? Posso continuar? Pode, professor. Perfeito. Então, vamos ver aqui uma... Eu instalei. Cadê? Desculpa, só... Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu continuar, depois eu mostro. Então, vamos lá. Beleza. Agora, vamos dar algumas características das forças para ficar bem entendido, tá bom? Primeiro de tudo, força é uma grandeza física vetorial. Precisa de uma direção, um sentido e uma intensidade ou módulo. No sistema internacional, a força é medida em newton, com a sua unidade representada pela letra N maiúscula, onde 1 newton é igual a 1 quilograma metro segundo ao quadrado. Tá? E a aceleração de um objeto é proporcional à força aplicada.
quanto mais força eu aplicar sobre um objeto, maior vai ser a sua aceleração. Todos conseguem fazer essa associação? Sim ou não? Perfeito. Então vamos lá. A outra coisa que é importante dizer é que força resultante, tá, pessoal? Força resultante é o que a gente fala que é a soma vetorial de todas as forças aplicadas em um objeto. Então, toda vez que a gente estiver falando de força resultante, associem a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um objeto. Força vetorial, a gente tem que lembrar como é feito através lá do capítulo 3 de vetores. Então, a gente tem que fazer a soma vetorial. Componentes com componentes e assim sucessivamente. E uma outra coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: o princípio de superposição para as forças. Uma força resultante, ela tem o mesmo efeito sobre um corpo que todas as forças que agem simultaneamente. Ou seja, se eu tiver 1000 forças agindo sobre um objeto, eu posso substituir essas 1000 forças através de uma soma vetorial por um único vetor chamado de força resultante, como a direção, sentido e intensidade, né, que representa a soma vetorial dessas 1000 forças, tá bom? Então, a partir disso, a gente consegue construir o enunciado da primeira lei de Newton de uma forma muito mais elegante e rigorosa. Então, numa forma mais acadêmica, nós dizemos o seguinte da primeira lei de Newton: se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, a força resultante é igual a zero, a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Veja que isso é exatamente o que nós dissemos anteriormente. Se um corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. A menos que uma força externa, e aí força externa a gente pode associar à força resultante, haja sobre esse objeto para alterar o seu estado de movimento. Essa força externa agindo é uma força resultante diferente de zero. Se a força resultante for nula, o corpo não pode sofrer aceleração, ou seja, ou ele vai estar parado, a sua velocidade é zero, ou ele vai permanecer em velocidade constante, né? Porque a sua aceleração é zero. Isso ficou claro ou ficou alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Então, beleza, vamos lá, vou continuar. Então, tá bom. Então, algumas considerações importantes a serem ditas, que a primeira lei de Newton, ela não é válida em todos os referenciais, tá? Ou seja, não é para todo referencial que a gente consegue usar a primeira lei de Newton. Ela só é válida para referenciais ditos inerciais. E o que são referenciais inerciais? Bem, é um referencial no qual as leis de Newton são válidas. Meio óbvio, mas, enfim, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é cada um. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um disco sem atrito, ele sai do Polo Norte ao Polo Sul. E você está olhando de fora da Terra. Tá bom? Bem distante, onde você não está considerando as dimensões da Terra. Você vai ver que nesse referencial, você sentado,
Lá de longe, olhando, você vai ver que o objeto ele segue essa trajetória, ele anda numa linha reta. Concorda comigo? Todos concordam? Você está olhando de lá da Lua. Você vai ver, está saindo um pontinho do Polo Sul e está andando para o Polo Norte. Tudo bem? Igual nos desenhos animados que a gente assiste. Agora, vamos imaginar essa mesma situação, mas vista da superfície da Terra. O que acontece? Acontece que quando eu olho bem mais próximo, eu tenho que levar em consideração o efeito de rotação da Terra. Quando eu levo o efeito de rotação da Terra, você vê que antes ele andaria em linha reta, em função do efeito de rotação, ele vai começando a deslocar um pouquinho fora dessa linha reta. Isso daqui mostra para a gente que é o caso de a Terra. Então, quando você está próximo da Terra, onde você leva em consideração as dimensões da Terra e o efeito de rotação da Terra, você está num referencial não inercial. É como se você estivesse andando com o ônibus. Tudo bem? Então, você tem que levar isso em consideração. E aí, as leis de Newton não valem nesse caso, tá bom? Então, para poder estudar referenciais não inerciais, a gente precisa colocar à mão uma força fictícia para descrever esse desvio. E essa força fictícia é o que a gente chama de força centrífuga, tá bom? É como se existisse uma força que estivesse empurrando o disco mais à esquerda para sair da nossa linha reta. E essa força centrífuga, ela é decorrente do movimento de rotação da Terra, mas ela só foi colocada lá para justificar o fato de ser um referencial não inercial. Deu para perceber, pessoal? Posso continuar? Beleza. Geralmente a gente... Oi. Oi, Carlos. Não, eu falei pro senhor continuar. Ah, tá. Então, geralmente, assim, no nosso dia a dia, a gente sempre usa o solo como referencial inercial, tá? Então, sempre alguém paradinho no chão, olhando para a situação, é um referencial inicial, tá bom? Bem, agora a gente já falou de força, a gente falou da produção do efeito da força sobre um objeto, e a gente viu que quanto maior o objeto, maior a força aplicada em um objeto, né, maior é a aceleração produzida. Deixa eu só pegar uma coisa aqui rapidinho para mostrar para vocês. Espera aí. Vou só pegar uma simulação aqui para mostrar para vocês. Espera aí rapidinho, tá?
Só um instantinho, pessoal. Já estou trazendo aqui, peraí. Beleza. De acordo com a primeira lei de Newton. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vou parar aqui a apresentação, tá? Todos conseguem... Se a força resultante que age sobre o corpo Deixa eu zero, ver, tá. Então, vamos lá. Bem, todos conseguem ver aqui o referencial e a primeira lei de Newton. Vou considerar vamos ver o que acontece aqui, ó. Vou colocar uma velocidade. Eu tenho um pontinho verde, um círculo vermelho e um quadrado azul. Todos conseguem visualizar? Perfeito. Vou dar play aqui só para vocês enxergarem, ó. Cada um dos objetos, o círculo, ele sai com uma velocidade inicial com uma certa direção, tá? Uma velocidade constante, e o quadrado também. Então, observem que o pontinho verde, que é a origem, é um referencial inercial, ou seja, as leis de Newton são válidas para ele. Percebem que eu vou conseguir descrever o movimento de cada um. Agora vamos dar uma aceleração para o nosso círculo. Observe como o movimento acontece, olha. Ainda é o caso de um referencial inercial. As leis de Newton são aplicadas a essa situação, sem nenhum problema. Agora eu vou mudar o referencial. Eu vou colocar o referencial. Observe o que acontece quando o meu referencial é o círculo vermelho e ele não tem aceleração. Quem parece que se movimentou, pessoal? Quem passa a ilusão de ótica para a gente que o ponto vermelho está parado, né? O círculo vermelho está parado, e o pontinho verde, que é a origem, e o quadrado se movimentam naquela direção que a gente pode ver. Concordam comigo? Nesse caso, ainda é um referencial inercial. Por quê? Porque a aceleração do círculo ela é nula. Ele viaja com velocidade constante. Então, é um caso de um referencial inicial. As leis de Newton são válidas. Agora, olha o que acontece quando eu dou aceleração para ele. Observem que o movimento mudou completamente. Ou seja, as leis de Newton não conseguem descrever esse movimento porque esse é um referencial não inercial. Tudo bem? Agora, olha o que acontece quando eu coloco no quadrado o referencial. Ele é um referencial inercial, porque ele viaja com velocidade constante. Então, eu consigo utilizar as leis de Newton. Mas olha o que acontece quando eu coloco uma aceleração no círculo. Percebem como a escolha do referencial e como os objetos se movimentam faz toda a diferença? Então, na física, normalmente, a gente sempre escolhe a origem dos eixos como sendo um sistema referencial inercial. E aí, nesse sistema, a gente consegue descrever o movimento. Ou seja, basicamente é você parado ali na origem, olhando todo mundo se movimentar. Isso é a ideia de referencial inercial. Todos conseguiram entender o conceito? Posso continuar? Vou de novo.
Referencial inercial é o referencial em que você se encontra localizado no pontinho verde e você vê todos os objetos se movimentando. Então, você está parado aqui e você está olhando o círculo vermelho nessa direção e você está olhando o quadradinho azul andando nessa direção. Então, todos os eventos físicos que a gente vai estudar, a gente vai considerar sempre esse ponto de vista. Você parado, olhando para tudo que está acontecendo. E nunca você andando junto com a situação. Tá? Então, em geral, a referencial inercial é esse observador. Deu para entender, Carlos, agora? Porque quando você troca o seu ponto de vista é o referencial. Então, agora o seu ponto de vista vai ser você sentado sobre o círculo vermelho. Olha como o movimento fica completamente difícil de se descrever. Você está sentado aqui olhando a situação acontecer. Ou você pode se sentar sobre o quadradinho azul. Então, esses são os pontos de vista de um observador sentado no quadradinho azul, o outro que eu mostrei sentado no círculo, é como você veria essa situação, e o outro é como você veria se estivesse na origem do problema. São pontos de vista, como você vê o mesmo problema acontecendo. Tudo bem? Para a gente, o referencial inercial vai ser sempre esse caso, em que você consegue descrever os movimentos utilizando a lei de Newton. Perfeito? Deixa eu parar aqui e trocar a tela. Beleza. Então, vamos lá para o continuar. Agora a gente vai entender o seguinte. Quanto maior a força aplicada, maior é o efeito causado na aceleração. Então, vamos imaginar o seguinte caso. Você tem dois objetos, você tem uma caixa de papelão e um guarda-roupa. Tá? Estão lá paradinho. Aí você aplica exatamente a mesma força nos dois objetos. Em qual deles você vai produzir maior movimento? Ou mais movimento? Na caixa de papelão ou no guarda-roupa? Na caixa. Todos concordam que é na caixa? Por que a caixa é onde você produz mais movimento? Porque ela apresenta menor resistência, né? Ela tem menos massa, né? A massa é menor. Então, assim, a mesma força aplicada em dois objetos distintos, ele vai ter uma aceleração maior naquele corpo de menor massa, né? Porque o corpo de maior massa tem uma resistência maior a entrar em movimento. Então, o que a gente pode dizer, tá, pessoal? É que a massa é uma propriedade que estabelece uma relação entre força aplicada ao corpo e a aceleração resultante. Então, é uma propriedade que estabelece essa relação. A massa, a gente interpreta ela como sendo uma medida de resistência de um corpo a qualquer mudança de movimento, né? Ou seja, variação da sua velocidade. E a massa, ela é inversamente proporcional à aceleração. O que significa? Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. E isso significa grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, um exemplo básico, né? Se a gente aplica uma força de 8 newtons a vários objetos, então um objeto de 1 kg, ele tem uma aceleração de 8 metros, um objeto de 2 kg tem uma aceleração de 4 metros, um objeto de meio quilo tem uma aceleração de 16 metros por segundo ao quadrado,
e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu teria que ter um objeto cuja massa é de 4 quilogramas. Mas eu ainda não falei da segunda lei de Newton, então aqui é uma coisa mais empírica, a gente ainda não sabe como, a gente sabe, mas enfim, eu ainda não mostrei, tá bom? Isso a gente pode categorizar e enunciar, né, essa relação de massa e aceleração e força, a gente pode enunciar como sendo a segunda lei de Newton. Ou seja, a força resultante que age sobre um corpo, ela é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Em outras palavras, na forma de equação, é a famosa fórmula da segunda lei de Newton. F igual a ma. Mas é importante destacar que esse F que aparece na segunda lei de Newton não é uma força qualquer, é a força resultante. Ou seja, se você pega a soma vetorial de todas as forças que agem sobre um corpo, isso é exatamente igual ao produto da massa pela sua aceleração. Então, para você resolver esse problema, você identifica o objeto de interesse, um carro, uma pessoa, um planeta, enfim. Você inclui apenas as forças que agem sobre esse objeto, nunca forças internas. Então, são todas as forças que estão atuando sobre esse objeto. É alguém ou algo que está aplicando a força sobre esse objeto. E aí, você vai conseguir identificar a aceleração dele, tá? Agora, é importante a gente destacar que, como nós estamos tratando de grandezas vetoriais, olha, força é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial, apenas a massa que é um escalar. A gente pode trabalhar com a segunda lei de Newton separando por eixos, de forma independente. Então, você tem uma força resultante na direção x igual massa vezes a aceleração naquela direção. Você tem uma força resultante na direção y, que é igual a massa vezes a aceleração naquela direção y. Você tem uma força resultante na direção z, que é igual a massa vezes a aceleração na direção z. Então, veja que você pode pegar as forças que atuam sobre um objeto, decompor em termos das suas componentes e aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Então, as componentes da aceleração em relação a um dado eixo, ela é causada apenas e exclusivamente pela soma das componentes das forças em relação àquele eixo, e nunca por componentes de forças em relação a outro eixo. Professor, o que o senhor está dizendo? Que, por exemplo, a resultante na direção x é consequência natural das componentes das forças que atuam sobre um objeto apenas no eixo x. O mesmo para o eixo y e o mesmo para o eixo z. Isso vai fazer com que a gente construa, o que eu mostrei na minha aula, o diagrama de forças, o diagrama de objeto, tá bom? De força de um objeto. E aí, a partir da segunda lei de Newton, a gente tira algumas conclusões quase que diretas e óbvias, né? Que se a força resultante que age sobre um corpo, ela é nula, então a gente pode afirmar, pela segunda lei de Newton, F é igual a ma. M é a massa do objeto, ela nunca é igual a zero. Então, se a resultante é zero, é porque a aceleração é zero. Se a aceleração de um corpo é zero, né, ou seja, a força resultante é nula, significa que as forças que agem sobre o corpo estão em equilíbrio. Tá bom? Mas isso não quer dizer que as forças deixam de existir. Elas continuam existindo. É só que a combinação dessas forças faz com que aquele objeto permaneça em equilíbrio. Por exemplo, é o que sustenta uma ponte. Você tem várias forças agindo ali sobre os cabos, sobre as colunas, mas a combinação dessas forças, elas foram colocadas de tal maneira, distribuídas de tal maneira, que o objeto permanece parado. Ainda bem, né? Porque se a resultante das forças fosse diferente de zero, aquela ponte ela ia movimentar para um lado ou para o outro, e aí você teria um problema. Então, a gente quer que as coisas
permaneçam estáticas, as paredes das casas, dos prédios, enfim. A gente quer que a resultante, tudo que você quer que fique estático, você quer que a resultante seja sempre nula, porque senão você vai ter um objeto se movimentando e aí você tem um problema. Deu para entender, pessoal? Tudo bem? Posso continuar? Posso continuar? Perfeito. Então, aqui é só para mostrar para vocês, tá? Como é que a gente resolve problemas que envolvem forças. A gente usa o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Então, no diagrama de corpo livre, você vai ter um objeto, né? Então, você tem um objeto desenhado. Não necessariamente você precisa colocar ele todo, você pode colocar só um ponto. Sobre esse objeto, você tem uma força horizontal, então essa força F1 ela produz uma aceleração naquela direção. Então, nesse caso, esse aqui é o diagrama de corpo livre. Você tem o disco e você tem a força que age sobre ele. Agora, a gente pode ter o caso de duas forças agindo sobre um objeto. Então, você vai ter o disco, você tem uma força F1 apontada numa direção, uma força F2 apontada em outra direção. Como que você constrói o diagrama de corpo livre? Você coloca aqui um sistema de referência, vou colocar aqui um sistema de referência, só para a gente orientar, tá? YX, e você tem ao longo do eixo X duas forças atuando, a força F1 e F2. A resultante nesse primeiro caso aqui é a própria força F1, a resultante nesse outro caso aqui é o F1 menos F2. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui o diagrama? E, por fim, digamos que você tem duas forças agindo sobre um objeto, mas uma delas forma um ângulo com a horizontal. Então, o diagrama de corpo livre, olha, está aqui o nosso disco. Você tem a força F2 apontada na direção, você tem a força F3 com a indicação do ângulo, e aí, para trabalhar com esse diagrama, você vai decompor, né? Essa força F3 vai ter uma componente nessa direção e vai ter uma outra componente apontada para cá. Por isso que a gente tem que saber fazer a decomposição de forças. Tudo bem? As forças elas são representadas por vetores com a origem sobre o corpo que a gente está trabalhando, respeitando a direção e sentido com que elas são mostradas no problema. Os eixos do sistema de coordenadas são mostrados no desenho, então aqui eu sempre coloco o sistema de coordenadas para que você tenha uma orientação correta sobre como decompor. E o mais importante, a aceleração, ela nunca aparece em um diagrama de corpo livre. No diagrama de corpo livre, você vai ter o objeto em estudo e apenas as forças que atuam sobre ele. Tudo bem? Posso continuar? Algumas outras coisas que são importantes comentar é que na física a gente define um sistema como sendo formado por um ou mais corpos, então você pode ter um sistema de um corpo só, é o caso do disco, mas você pode ter um sistema de dois corpos, por exemplo, a Lua e a Terra e o Sol. Então você tem um sistema de dois corpos, ou de mais corpos, tá bom? Uma força que um corpo que um corpo que não pertence ao sistema exerce sobre um corpo do sistema sempre é chamado de força externa. Então, qualquer coisa que estiver fora do nosso sistema e atuar sobre o nosso sistema é uma força externa. E a força resultante que age sobre o sistema é sempre a soma de forças externas. É sempre alguém que vem no nosso sistema e faz alguma coisa sobre ele. Empurra, puxa, desloca, é alguma coisa, mas sempre age sobre o sistema. E uma força que um corpo que pertence ao sistema exerce sobre outro corpo que pertence ao sistema é chamada de força interna. Então, por exemplo, se eu estou sentado aqui na cadeira agora, tem várias forças que atuam sobre mim, mas se eu empurrar o meu peito ou empurrar o meu braço, eu estou fazendo uma força sobre eu mesmo, então é uma força interna. Não muda, não influencia na resultante de forças, tá bom?
O diagrama de corpo livre ele não inclui forças internas, porque elas não alteram o movimento do sistema, né? E aqui o importante é o seguinte, não confundir o diagrama de corpo livre, isso é importante, então nunca confundam o diagrama de corpo livre de um sistema com diagramas de corpo livre dos corpos que pertencem ao sistema, tá? Sempre tomar esse cuidado na hora de desenhar. Tá? Uma coisa é você fazer o diagrama de corpo livre de um sistema. Então, um sistema ele pode ter um corpo, 2 corpos, 3 corpos, enfim, quantos corpos tiver. Então, você vai pegar todas as forças que agem sobre aquele sistema e você pode fazer um diagrama de corpo livre para cada um dos objetos que estão dentro do sistema. Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Então, aqui a gente aprendeu a primeira e a segunda lei de Newton, como usar o diagrama de corpo livre, e aí vamos aprender algumas forças especiais, tá? Então, a gente primeiro saber determinar o módulo e a orientação da força gravitacional, que age sobre um corpo com dada massa, saber que o peso é o módulo da força necessária para evitar que um corpo entre em queda livre, saber que uma balança só fornece o peso correto de um corpo quando a medida executada é um referencial inicial, determinar o módulo e a orientação da força normal que um corpo é submetido quando exerce uma força perpendicular à superfície, saber que a força de atrito é uma força a que um corpo é submetido quando desliza ou tenta deslizar em uma superfície, e saber que uma corda esticada está submetida a uma força de tração nas duas extremidades. Então, basicamente aqui, pessoal, eu vou apresentar 3 forças para vocês. A primeira força é a força gravitacional, que é um tipo de força atrativa que um corpo exerce sobre o outro, onde um desses corpos, em geral, é a Terra. E em queda livre, um objeto caindo em queda livre, onde a gente despreza a resistência do ar, esse objeto ele vai estar sob a influência de uma força, que é chamada de força-peso, e ela é dada por mg. Normalmente, a gente representa isso pela letra P. Tá? A direção e movimento dessa força-peso é na direção menos J, porque ele está apontado para baixo. Tá bom? Então, a equação 5.8, ela só me dá o módulo, e essa equação que eu desenhei aqui, ela me dá, além do módulo, a direção e sentido da força. Porque eu estou indicando a direção bem aqui, ó, com o versorzinho. Tá ok? A força gravitacional também age sobre corpos em repouso, ou seja, cada um de vocês sentado agora assistindo a minha aula tem uma força-peso puxando vocês para o centro da Terra. Beleza? Bem, e por que esse nome peso, né? Peso é o nome dado à força gravitacional que um planeta, ou como a Terra, exerce sobre um corpo. É uma força medida em newtons e ela é uma força que aponta sempre para o centro do planeta ou do objeto. Tá? Deixa eu ver se tem mais outra coisa. Tá. Aqui é mais leitura. Deixa que eu quero resolver alguns exercícios com vocês também. Tá. Então, força-peso, é só lembrar que é mg, ela é sempre apontada para o centro. Você tem a força normal. Então, se você está de pé em um piso, a força que a superfície exerce sobre você, veja que você pisa no chão e o chão te faz uma força contrária, né? Senão você ia furar o chão. Essa força contrária é o que a gente chama de força normal, tá bom? Então, normal aqui significa perpendicular. Perpendicular significa um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem um exemplo bem concreto. Você tem um objeto sobre uma mesa e quais são as forças que agem sobre o objeto. Então, a primeira coisa é, quem é o nosso sistema? O nosso sistema é só o bloquinho. A mesa, ela não faz parte do nosso sistema. Então, veja que no diagrama de corpo livre, só aparece aqui o bloquinho. Então, você tem uma força apontada, vertical apontada para o centro, que é a força peso, e você tem uma força vertical apontada para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, que é chamada de força normal. No diagrama de força
No diagrama de corpo livre, a força normal e a força peso se cancelam. Se a força normal fosse maior do que a força peso, o bloquinho subiria. Se a força peso fosse maior do que a força normal, o bloquinho obrigatoriamente teria que descer, porque a resultante seria diferente de zero. Tudo bem? Tá. A outra força que a gente tem é a força de atrito. Ela aparece quando um objeto desliza ou tenta deslizar sobre o outro, e ela, diferentemente da força normal e da força peso, ela é sempre paralela à superfície. Então, isso aqui é importante. Ela é sempre paralela à superfície e tem direção contrária ao movimento. Então, se o movimento é da esquerda para a direita, como mostra a figura, a força de atrito obrigatoriamente vai ser da direita para a esquerda. Tudo bem? Ela é sempre contrária. A outra força que a gente tem, veja que nessa aula a gente ainda nem está preocupando muito com fórmulas, tá? A única fórmula que apareceu para a gente aqui foi segunda lei de Newton e força-peso. Então, a força de tração. A força de tração, pessoal, ela normalmente está associada quando você tem uma corda tensionada, tá? Então, uma corda é presa a um corpo e esticada. A corda exerce sobre o corpo uma força que é chamada de força de tração, representada pela letra T. E a gente diz que essa corda está sendo tracionada. Então, a tração exercida sobre a corda é exatamente essa força T. Algumas considerações que a gente faz sobre a corda. A corda ela é inextensível, ou seja, ela não estica, né? É uma consideração, porque senão você estaria tendo mais outras forças atuando. E a massa da corda é desprezível, então a gente despreza o efeito de massa da corda. Ela existe apenas como um meio de ligação entre os dois corpos. Então você sabe que tem uma corda que liga um objeto a um outro ponto, mas enfim, ela só serve para fazer essa ligação. Os efeitos físicos dela são praticamente desprezíveis, tá bom? Então, é importante comentar que a corda ela exerce a mesma força de tração sobre os dois corpos. A força continua a ser a mesma se os corpos e a corda forem acelerados. Tá? Então, se eu pego dois objetos ligados por uma corda esticada e acelero eles dois ao mesmo tempo, com a mesma aceleração, a tração não muda. E mesmo se a corda passar por uma polia sem atrito e de massa desprezível. A gente vê isso naquele problema, famoso problema de máquina de Atwood. Inclusive, eu acho que na minha aula eu resolvo e no próprio material do livro tem ela resolvida também. Tá, isso aqui é um... Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Você tem uma corda ligando dois, você tem a mão da pessoa puxando o objeto, então quando ele puxa, ele exerce uma força sobre a corda, e essa força é transmitida pelo objeto através dessa letra T. Então, aqui você tem a tração a puxar nesse sentido. Aqui você tem uma polia, então veja que a direção da tração ela é vertical, nessa direção aqui, enquanto que aqui ela é horizontal, mas veja que ela é transmitida totalmente para o objeto. E aqui você tem a representação da tração, né? Você está puxando a corda e aqui o desenho está errado, né? O correto era... Eu estou puxando o objeto para cá, eu exerço uma força, então eu estou tensionando essa corda e essa tração puxa o objeto para cima. Tudo bem sobre a direção da tração? Ficou alguma dúvida, pessoal? Deu para entender como funciona? Posso continuar? Perfeito, vamos lá. E aí vamos ver algumas aplicações das leis de Newton, né? Então, quando a gente falar de aplicações, a gente vai ver aqui, conhecer a terceira lei de Newton e os pares de forças da terceira lei de Newton. No caso... deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, peraí. Vou parar aqui o compartilhamento. De acordo com a segunda... Pronto. Deixa eu ver aqui.
Então aqui, pessoal, é interessante que a gente mostrou, né, a relação entre força, massa e aceleração, né? Então vamos considerar um objeto de massa de 5 quilos e vamos aplicar uma força de 10 newtons. Então a gente deveria esperar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver se de fato isso acontece, né? Observem que o objeto está parado, ele começa a se movimentar ao longo do tempo, ele viaja com uma velocidade que não é constante, veja que a velocidade vai aumentando com o passar do tempo, mas uma aceleração constante de 2 metros por segundo. Então, aqui esses gráficos é a parte da cinemática. Mas quando a gente coloca a força no meio, agora a gente está vendo o porquê que os gráficos se comportam dessa maneira. Tudo bem? Vamos ver o seguinte, vamos diminuir a massa. Vamos ver o que acontece. Eu vou diminuir. Agora eu estou dizendo que é uma massa de 1 kg e vou aplicar uma força de 10 newtons. Consequentemente, a aceleração ela tem que ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, olhando para o diagrama de movimento, né? Então, isso aqui, de novo, esse gráfico é cinemática. Eu não faço interpretação alguma de força. Então, veja o seguinte, eu tenho um objeto que andou muito mais uma distância, né? Veja que ele alcançou uma posição maior do que no primeiro caso, nos mesmos 3 segundos. A velocidade dele aumentou muito mais rápida, a inclinação dessa reta foi muito mais acentuada, porque ele teve uma aceleração muito maior de 10 metros. E essa aceleração de 10 metros, aí entra a dinâmica. Ela é consequência da força de 10 newtons aplicada num objeto de 1 kg. Percebam que eu faço um estudo do movimento de um objeto sem levar em consideração a força. Mas quando eu chego em aceleração e eu me pergunto por que teve essa aceleração, aí eu olho, porque foi aplicada uma força de 10 newtons num objeto de 1 kg. Percebem como as coisas se encaixam? Agora, olha que interessante quando a gente usa o princípio de superposição. Vamos colocar duas forças. Ó. Veja que eu tenho uma força de 10 numa direção e uma força de 5 em outra direção. Olha o que acontece. Ele viaja. Então, veja que, do ponto de vista da cinemática, agora ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele tem uma velocidade ligeiramente menor, né? A inclinação é menor, e ele anda menos no mesmo instante de tempo, ele alcança uma posição menor. E isso poderia ser substituído, essas duas aqui, por uma única força na direção da seta azul de valor de 5 metros por segundo, ou 5 newtons. Quer ver? Eu vou trocar. Eu vou desligar essa força, eu vou colocar aqui uma força de 5 newtons, e vocês vão ver que vai produzir exatamente o mesmo resultado. Então, quando eu tenho duas forças, uma numa direção e outra na outra, é como se eu fizesse a subtração e substituísse por uma única força de 5 newtons. Agora, o que acontece se as duas forças forem iguais? Olha lá, eu tenho uma força de 5 newtons na cor azul e uma força de 5 newtons na cor verde. Olha o que acontece. Ele não anda, né? Por que ele não anda? Porque a resultante sobre ele é nula. Se a resultante sobre ele é nula, as duas forças se anularam, consequentemente, a aceleração é zero. Conseguiram compreender e entender os efeitos da segunda lei de Newton na prática aqui, pessoal? Fui claro? Ou alguém não entendeu? Quer que eu... Posso continuar? Agora, o que aconteceria se tivéssemos duas forças contrárias? Veja, a vermelha e a verde contrária, né? Olha para onde ele iria andar.
ele andaria ao contrário, né? Porque a soma vetorial das três forças envolvidas, a resultante é uma força de valor de menos 5 newtons, ou seja, apontado da direita para a esquerda. Tudo bem? É bom dessas simulações que a gente consegue ver na prática as coisas. Vamos lá, voltar para... Então, algumas aplicações das leis de Newton, tá bom? Vamos ver aqui. Bem, dois corpos interagem, né? Ah, esqueci de apresentar para vocês. Desculpa. Antes, vocês vão ter aula ao vivo com alguém depois de mim ou não vão ter aula depois? É só para eu... Ah, tá. Vocês vão ter aula depois, né? Então tá bom. Então, senão eu ia estender só uns 10 minutinhos para poder resolver um exemplo ou alguma coisa assim. Mas vamos lá. Então, dois corpos interagem quando empurram ou puxam um para o outro. Então, isso é o enunciado da terceira lei de Newton. Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. E a gente escreve essa lei como sendo uma relação escalar, né? Então, você tem a força que o corpo B faz sobre o corpo C é igual em mesma intensidade, porém sentido contrário, que a força que o corpo C faz sobre o corpo B. E isso a gente chama essas duas forças de par de forças da terceira lei. Isso são forças de ação e reação, tá? Então, sempre que dois objetos interagem, existe um par de forças da terceira lei. Com o devido liberdade, né, de exagero, porque você tem aqui a superfície da Terra, você tem uma mesa sobre a superfície da Terra, é óbvio que a Terra é muito maior do que a mesa, então aqui está totalmente fora de escala, tá? Foi só um exercício para que a gente possa visualizar melhor. Você tem uma laranja sobre uma mesa que está na Terra. Então, quais são as forças que agem, né, na laranja? Então, olhando só para a laranja, no sistema laranja e terra, você tem a força com que a terra atrai a laranja, então essa é a força peso, ok? E, consequentemente, você tem uma força de reação a essa força peso, que seria a força de atração que a terra sofre da laranja. Mas a gente não considera, como o nosso sistema é só a laranja, então a gente só considera a força que a Terra faz sobre ele, e por isso que a gente não desenha a outra força, tá bom? Além disso, uma vez que essa laranja está em cima da mesa, consequentemente a mesa empurra a laranja para cima, que é a nossa força normal. Então aqui aparece a força normal da mesa. Então, essa força que aparece é uma força da laranja, que é da mesa sobre a laranja, e essa força que aparece aqui embaixo é uma força feita pela Terra sobre a laranja. Então, as duas forças que estão sendo desenhadas aqui são duas forças externas ao nosso sistema, que é composto pela laranja, tá bom? Então, só para ficar bem claro. Beleza, tá. Aqui tem um exemplo que eu acho que eu resolvo na aula. Eu acho que eu resolvi na aula na minha aula que eu coloquei para vocês, tem a máquina de Atwood resolvida, não tem, pessoal? Só me confirme. Eu acredito que sim, eu não me lembro agora de cabeça. Eu sei que tem plano inclinado, tem alguns exercícios lá resolvidos que eu fiz. Mas, enfim. Aqui você tem um bloco de massa Mzão, de 3,3 kg, ligado por uma corda e uma polia, e um bloco de massa M de 2,1 kg que desliza em uma superfície sem atrito. Então, primeira coisa, tem um problema, tenho que resolver. Como é que eu faço? Né? Como é que eu resolvo isso, professor? Eu me desespero? Não desespera ainda. Primeira coisa que você tem que identificar são os objetos envolvidos. Então, você tem dois objetos envolvidos. Então, você tem que conhecer a massa dele. Depois, você tem que ter uma representação
da situação, para que você possa identificar quem é o seu sistema e quais são as forças que agem sobre esse sistema. Tudo bem? Como que você faz isso? Bem, você olha para a figura que o problema te dá ou você tenta desenhar isso a partir da informação que o problema te der. Então, quando você tem isso, agora você vai desenhar as forças que atuam sobre esse objeto. Então, a gente tem aqui um sisteminha. Eu tenho esse sistema, que é o bloco maior. Eu tenho outro sistema, que é o bloco menor. Entre eles, o que liga eles é a nossa corda, tá bom? Então, você vai olhar esse problema, na verdade, como sendo dois problemas separados. Um para o bloco maior e outro para o bloco menor. O bloco maior, quais são as forças que atuam sobre ele? Bem, esse bloco, ele vai ter uma força-peso. Então, força-peso dele está aqui, apontada sempre para baixo na vertical. Como ele está sobre uma superfície, vai existir uma força normal apontada para cima. Tudo bem? E além disso, como ele é ligado por uma corda e essa corda está puxando ele, vai ter uma atração. Então, nesse primeiro objeto, nós temos 3 forças. Ok? E no segundo objeto, veja que não existe contato de superfície. Então, não existe força normal aqui. Você tem a força-peso, essa sempre vai existir, porque é a terra que está puxando ele, e você tem a força de tração, uma vez que ele está ligado pela corda. Então, aqui você tem 2 forças atuando no sistema. Todos conseguiram identificar as forças que agem aqui? Posso continuar, pessoal? Perfeito. Então, a gente primeiro desenha as forças envolvidas. Perfeito, fizemos isso. Segundo, a gente trata a corda como sendo inextensível. A corda não estica, não influencia. A polia como sendo sem massa e sem atrito, e os blocos como partículas. Por que como partícula? Para não ter que ficar desenhando ele grandão assim, tá bom? E aí, a partir disso, a gente desenha o diagrama de corpo livre para cada objeto. Então, pensa assim, olha, quando eu soltar esse... Aí você tem que usar a lógica, tá, pessoal? O que eu espero que aconteça nesse movimento? Bem, ou esse movimento vai acontecer nessa direção, ou o movimento vai acontecer nessa direção. Concordam comigo? Ou um ou outro. Mas a lógica mostra para a gente que se tiver que acontecer um movimento, obrigatoriamente tem que ser no sentido que eu indiquei aqui. Porque o bloquinho vai descer, consequentemente, ele vai puxar o bloco maior. Eu não sei se vai, eu estou assumindo que é uma hipótese plausível, né? É algo fisicamente possível. Todo mundo concorda comigo? Isso é fisicamente plausível. Como não tem... Ah, professor, mas por que ele não sobe? Porque não tem nenhuma outra força aqui puxando o bloquinho para cá. Então, não faz sentido eu falar que isso vai subir. Concorda? Ou isso vai ficar parado, ou vai descer. Não tem como subir. Todos conseguem entender isso, sim ou não? Perfeito. Ah, mas por quê, professor? Porque é um problema físico, né? Não tem como ele subir se não tem ninguém puxando. Então, agora, com isso, eu dou uma direção para o movimento, né? Então, no primeiro bloquinho, a direção do movimento dele, ela vai ter que ser dada nessa direção que está a seta laranja. Eu só coloquei para que a gente possa entender o comportamento, tá bom? Enquanto que no bloquinho que está lá na vertical, a aceleração vai ser apontada para baixo. E isso vai nos fornecer um sentido, né? Então, beleza. Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Então, eu vou fazer resultante massa vezes aceleração para esse caso. Resultante massa vezes aceleração para o outro caso. Então, eu vou resolver esse problema.
Agora, vejam que quando eu construir, eu tenho que lembrar que eu vou ter que fazer segunda lei de Newton para o eixo Y e segunda lei de Newton para o eixo X. Já no caso do outro bloquinho, basta fazer a segunda lei de Newton só no eixo Y. Existe uma força aqui que a gente não conhece, né? Quem é que a gente não conhece? Até agora a gente não conhece esse carinha aqui, ó, atração. Então agora a gente vai construir a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: na horizontal, quantas forças eu tenho, pessoal? Uma única força. Concordam comigo? Eu tenho apenas atração. E o movimento, ele obrigatoriamente, olha, ele vai se dar na horizontal. Então, a aceleração, ela é na mesma direção que o eixo X. Isso quer dizer que, como não tem aceleração na vertical, eu posso afirmar categoricamente que a resultante na direção Y vale quanto? Todos conseguem ver que ela vale 0? Na vertical, para o bloco maior, a aceleração é na horizontal. Não tem aceleração na vertical. Logo, a resultante dessas forças na vertical obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Tudo bem? Isso faz com que a segunda lei de Newton seja escrita apenas na horizontal para o bloco maior. Porque na vertical, o peso vai ser igual a normal. Não tem aceleração. Já na horizontal, a única força que eu tenho é a tração, e isso vai ser igual massa vezes a aceleração. Ponto. Guardo isso. E para o bloquinho que está pendurado? Bem, as forças estão exclusivas na vertical. Então, aqui vai ser tração menos o peso. Veja que elas estão em direções contrárias. E isso tem que ser igual massa vezes a aceleração. Só que observem que aqui tem um sinalzinho de menos. Por que tem esse sinalzinho de menos? Esse sinalzinho de menos aparece porque o nosso sistema é orientado positivo para cima, enquanto que a aceleração está apontado para baixo. Como ela é um vetor, eu tenho que indicar isso com um sinal de menos. Tudo bem, pessoal? Ficou claro por que aparece um sinal de menos? E aí, eu escrevo a segunda lei de Newton para o bloquinho que está pendurado. Então, eu tenho que encontrar tração e aceleração, tração e aceleração. Veja que eu desenhei escrevi a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. E aí eu tenho duas incógnitas para duas variáveis. E aí é só trabalhar com o sistema, isolar um, isolar o outro. Você trabalha com essas... Onde tem, nessa equação 5.18, substitua esse resultado aqui dentro e você vai encontrar uma equação só para a variável A. E aí você vai achar este resultado para a aceleração. Que a aceleração com que o bloquinho movimenta, ele vai ser igual a massa do bloco menor dividido pela soma das massas dos blocos multiplicado pela aceleração da gravidade. Com esse valor da aceleração, substitua aqui dentro e você vai encontrar uma expressão para a tração. E aí você vê exatamente o resultado. Tudo bem? Na prática, a gente pode tirar algumas conclusões bem interessantes. Por exemplo, se eu corto a corda, eu cortei a corda. Puf, cortei a corda. Quanto que vai ser a aceleração do bloco maior? Bem, eu olho para cá, para essa equação, faço a massinha igual a 0. 0, 0. Bem, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Concordam comigo? Todos concordam? Por quê? Bem, quando eu cortei a corda, eu deixo de existir esse sistema e só fico com um bloquinho de cima. Como não tem mais atração puxando, não vai ter movimento, a aceleração tem que ser 0.
Era o que o problema espera, né? E com relação à tração, o que acontece? Bem, se eu faço a massinha aqui igual a zero, a gente vai ver que, de novo, a tração vai dar zero. E, de fato, isso era de se esperar. Uma vez que a gente cortou a corda, não existe mais tração. Tudo bem? Agora, e se a gente fizesse o contrário? E se eu cortasse a corda aqui em cima? Vamos ver o que acontece. Se ao invés de eu cortar a cordinha aqui, se eu cortasse ela aqui, ó. Puf, cortei ela aqui. Quando eu corto ela aqui, eu estou dizendo para o sistema que esse cara não existe mais, que o Mzão é zero. Olha o que acontece com os resultados. Então, vamos fazer o Mzão igual a zero. Então, Mzão é igual a zero. A gente vê que, nesse caso, a tração continua sendo nula, correto? 0 vezes M dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mas olha o que acontece com a aceleração. Mzinho dividido por Mzinho dá 1. A aceleração do objeto pequeno vai ser exatamente igual à aceleração da gravidade. E é verdade, né? Porque quando eu cortar esse fio bem aqui, esse objeto vai cair em queda livre. Ele vai cair com a aceleração da gravidade. Deu para entender a interpretação dos resultados, pessoal? Isso é você usar a dinâmica para construir o movimento e construir as equações e, a partir disso, extrair os resultados que precisam. Certo? Beleza. Aqui tem um plano inclinado, mas lá na minha aula eu mostro para vocês também, então depois dê uma olhada com calma, tá bom? É muito importante fazer isso. E aqui um breve resuminho que a gente fez. Hoje a gente acabou não resolvendo o exercício, mas na minha videoaula que eu deixei gravado tem alguns exercícios resolvidos. Aqueles grupos, eu vou colocar as indicações, então aqueles grupos que quiserem alguma questão, tirar alguma dúvida, podem me mandar. Vocês vão ver que, basicamente, pessoal, resolver problemas de lei de Newton consiste em sempre desenhar o diagrama de forças corretamente. Se você entende o diagrama de forças, o diagrama de corpo livre, você consegue resolver qualquer problema de leis de Newton. Porque o mais difícil é saber desenhar o diagrama. Então, faça sempre com calma os diagramas. Perfeito? E era isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não ficou alguma coisa clara? Peço desculpa que hoje não deu tempo da gente resolver exercício. Mas qualquer coisa é só me mandar e-mail que eu vou tirando dúvida para vocês. Tá bom, pessoal? Eu ia pedir para estender um pouquinho, mas como vocês vão ter aula de programação depois, eu não quero ocupar o tempo e dar uns 10 minutinhos para vocês estarem descansados e arrumar as coisas de vocês. Tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo. Bom trabalho. Qualquer coisa podem me procurar, tá, gente? Não deixem de me procurar, me perguntem. E é isso aí. Continuem trabalhando. Estamos aí para tirar dúvida. Tá joia? Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.